Aprovado em 24/4/2019. Para encaminhar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Tem Vossa Excelência tempo regimental. Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta terça-feira, 10 de dezembro. O projeto que foi colocado em pauta na ordem do dia é o 4 de 2019. Deputado Teonilo Barba, do PT, ocupa a tribuna nesse momento. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos aqui desde o dia 25/11, travando aqui deputado Campos Machado, deputado Conde Lopes, deputado Frederico Dávila, deputada Márcia Lia, o presidente aqui na mesa, o deputado Gilmaci Santos, desde o dia 25, travando uma batalha feroz contra esse danado desse projeto e contra o método e contra a celeridade que o presidente da Assembleia tentou impor aqui nessa casa. O presidente da Assembleia deixou de ser presidente da Assembleia e virou o presidente da reforma da Previdência, da PEC 18, que altera a Constituição Estadual, e do PLCO, que também vira a nova norma, a nova lei, a nova regulamentação dos servidores poder se aposentar. E, senhor presidente, me parece que está acontecendo uma comissão de finanças nesse momento que tem que ser interrompida, porque nós entramos na ordem do dia. Então, pedir para avisar... Já foi comunicado, nobre deputado. Já foi levantada? Já foi comunicado. Já foi comunicado, da ordem então... do dia aqui no plenário. Tá. Obrigado, presidente. Então, é uma batalha que nós vamos enfrentar aqui. E eu ouvi aqui a fala do deputado Conde Lopes, lá do meu gabinete, e a fala do deputado Nery, pedindo para que vocês fizessem um tratamento especial aos deputados da bancada de segurança pública, porque eles estão junto conosco nessa batalha. E nessa batalha, nós não precisamos arrumar adversário. Nós já temos bastante adversário. Nessa batalha, nós precisamos da adesão dos vários deputados que estão contra a reforma. E eles estão contra, uma parte é no método que o Cauê impôs e outra parte é no conteúdo, no mérito. Porque a tese deles é o seguinte: não pode ficar menor do que a emenda 103, que foi aprovada lá em Brasília. Não pode ficar menor do que a PEC paralela que está sendo discutido lá em Brasília. E, com certeza, o governo mandou para cá uma PEC e um PLC que é menor do que foi discutido em Brasília. Porque, senão, ele não faria isso. Ele esperaria a votação, a aprovação da PEC paralela, na qual o Estado pode fazer adesão ou não, e aí ele precisaria apenas de 48 votos para poder aprovar, né, fazer a adesão à PEC paralela. Então, com certeza, quem manda uma reforma, uma PEC 18 para cá, para mexer na Constituição Estadual, e não aguarda a PEC paralela, deputado Campos Machado, é porque está mandando coisa menor para cá, coisa que prejudica a Polícia Civil, que os militares foi resolvido na emenda 103, lá em Brasília, na reforma da Previdência, das Forças Armadas. Com certeza, coisa boa não é que o Dória mandou para cá. Então, qual é o pedido que eu estou fazendo a vocês, que são lideranças do movimento sindical, das entidades sindicais? Procure os deputados, dialogue com os deputados, o Conde Lopes recebe vocês lá, o Nery recebe, os outros deputados recebem, dialoguem, porque nós precisamos da ajuda desses deputados para a gente poder tentar, minimamente, mexer no conteúdo dessa PEC 18 e do PLC 80. Até agora, o que acataram na PEC 18? Acataram uma emenda do delegado Olim, a emenda 03, e acataram uma emenda do deputado Campos Machado, 30. No PLC, o que acataram até agora? Acataram uma emenda do deputado Nery,
acataram uma emenda parcial da deputada Janaína e uma emenda parcial do deputado Gil Diniz. Foi o que acataram no PLC até agora. Não sei se vocês já estão sabendo disso, né? O parecer do relator. E convocaram para agora às 16h30 uma extraordinária da Comissão de Finanças para poder discutir exatamente o PLC 80. Então, nós precisamos de arrumar bastante aliados. Se a gente quiser realmente mudar o conteúdo dessa PEC. Semana passada, na terça-feira, eu fui o primeiro da bancada de oposição a falar aqui e pedir para os companheiras, deputadas e deputados da bancada de oposição, porque eu achava que nós não tínhamos que entrar no mérito, o debate era político. E o debate político, ele trata do quê? Da mobilização, da organização e de como nós vamos dialogar com cada deputado para nos ajudar nesse debate. E nós encontramos um grau de sensibilidade importante em vários deputados. Em vários deputados. Então, qual é o pedido que eu tenho a fazer a vocês? E quero que vocês dialoguem com a base de vocês. Se não gostar da fala de um determinado deputado, não vai. Não precisa vaiar, não precisa xingar. Porque se xingar ou vaiar, é um motivo para o deputado falar que vai ficar contra. Então, a fala do Conte Lopes aqui chamando a atenção, que lá na Câmara Municipal, ele ajudou a derrotar o projeto do João Dória. Foi muito importante ele fazer essa fala. Ele está alertando vocês. Olha, eles querem estar junto, e ele não é do PT, e nem será, e nós jamais vamos pedir para que ele seja. Nós respeitamos essa condição. Cada deputado tem que ter a sua liberdade, a sua autonomia, mas nessa questão ele é um funcionário público, com 52 anos de carreira. Jamais, e a tua fala, Conte Lopes, aqui, da maneira como estão tratando o funcionalismo público, ela é muito importante. Porque você, além de ser de ter uma patente alta dentro da Polícia Militar, você é um deputado. E é importante, quando eu falo, defendo o funcionalismo público, igual eu defendi aqui na quinta-feira, na quarta-feira, é uma coisa. Quando o deputado Conte Lopes defende, é outra. Porque ele não tem vergonha de dizer que é da base aliada, ele não tem problema. Mas essa injustiça ele não aceita. Isso é importante. O deputado está dialogando com vocês. Então, por isso que eu quero pedir a vocês, todos se dialoguem no plenário, entendeu? Para que a gente não faça entrar em provocação. Esse debate da PEC, se o presidente tivesse aceitado o que foi proposto no Colégio de Líderes, não seria feito esse ano. Faria até um debate, montava um calendário, vamos daqui até março debater, fazer audiência pública, discutir, tirar dúvida, receber as entidades sindicais, tal, tudo. E em março entrava no debate para poder discutir exatamente os rumos e os caminhos da emenda. Até porque eu acredito que logo, logo deve ser resolvida a PEC paralela lá em Brasília. O governo tem usado de uma artimanha dizendo o seguinte, olha, não vai aprovar a PEC paralela em Brasília. Eu conversei com o deputado Zaratini, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores, conversei com o Paulo Teixeira, com o Vicentinho, conversei com a minha bancada de Brasília. Eles têm a impressão que será aprovada ainda esse ano a PEC paralela lá em Brasília. A PEC paralela em Brasília dá conta de resolver os problemas? Não. Mas ele minimiza, né, as perdas em relação àquilo que nós conquistamos na emenda 3, que a imprensa trabalhou, que nós somos derrotados. E, na verdade, nós tivemos uma derrota pontual, que foi a questão dos 5 anos e a questão da base de cálculo. Mas o restante a gente recuperou uma boa parte. Inclusive, tem gente nossa, estou me dirigindo agora ao movimento sindical, vendendo como se fosse uma derrota, e não foi. Não foi uma derrota. A coisa era pior. Nós recuperamos a questão do BPC, a questão dos aposentados trabalhadores rurais,
recuperamos uma boa parte dos pontos que a gente queria. É verdade que na base de cálculo nós se ferramos, seja do setor privado, seja do setor público. Na nova presidência, a base de cálculo começa com 60%. Causa um prejuízo grande. E é feito mês a mês. Trabalhou 15 anos, 180 meses. Trabalhou 20 anos, 240 meses. E assim vai. É mês a mês. Quando faz mês a mês, nos impõe uma perda maior, porque meu primeiro mês de salário é diferente do meu último mês de salário. E assim é sucessivamente cada mês, cada ano. Então essa foi a grande derrota nossa. Mas nós ali conseguimos dar uma mobilização. O governo se sentiu derrotado também, porque não aplicou a questão da capitalização, que ora ele ameaça voltar com o espírito da danada da capitalização, que é o mesmo modelo chileno. Porque é calculado sobre taxa de vida, a forma de pagamento. E na hora que esgota os meses da expectativa de vida, da sobretaxa de vida, acaba-se a aposentadoria do trabalhador ou da trabalhadora. Então foi uma derrota cruel ao povo chileno, aquilo que foi colocado lá pela ditadura do Augusto Pinochet. A reforma foi feita na época dele. Então, por isso que eu estou fazendo esse apelo a vocês. Se não se sentir contemplado pela fala do deputado, não vai. Para a conclusão. Não gritem, não xinguem, porque isso é bom, ajuda a melhorar para nós aqui o ambiente. Não foi bom que o deputado, para encerrar, presidente, que o deputado Arthur Duval fez aqui a semana passada. Eu subi aqui para tentar dialogar com ele, tirar ele da tribuna. Não foi bom. Não foi bom. Estava ofendendo todo mundo que estava no plenário aí, servidores da educação, da saúde, do Poder Judiciário, da polícia. Então, nós estamos tomando as devidas medidas contra ele. Já me dirigi aqui, só para encerrar mais 5 segundinhos, presidente. Já me dirigi aqui aos deputados, pedir desculpa a vários deputados aqui presentes, que ajudou a conter a confusão. Vários deputados aqui foram muito solidários, nos ajudaram a conter a confusão, para não ficar ruim para mim e nem para o deputado Arthur. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Em votação, item número 1. Senhor presidente. Pelo ordem, deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tem Vossa Excelência tempo regimental. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta terça-feira, dia 10 de dezembro. Deputado Campos Machado, do PTB, vai ocupar a tribuna pelo prazo regimental. Meu caro presidente, meu amigo, homem de Deus, meu irmão de fé, deputado Gilmaci Santos. Quero fazer 2 perguntas, deputado Barba. Onde estava o governador João Agripino quando da morte dessas 9 pessoas em Paraisópolis? Estava no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, fazendo o quê? Assinando a filiação de ex-aliados do Bolsonaro. Prosseguindo, onde estava o governador João Agripino quando um policial foi morto em serviço na Zona Leste, jogando futebol no campinho da sua casa? Nem no velório ele foi. Exatamente este governador, que diante do que se passa aqui, a Assembleia nas mãos dele, agora ele vem e diz: o Judiciário fez uma interferência indevida na Assembleia. E o que é que ele faz? O que é que o Executivo vem fazendo em todo esse tempo? Interferir na casa, através de emendas e favores. Eu achei correta a decisão do TJ,
Se eu... Senhores deputados, Pela por favor. ordem, presidente. Senhores deputados, por favor. Gostaria de pedir Senhores deputados, por verificação favor. da Um minuto, presença. pela ordem, deputada, deputada estou em- Carla Morando pediu pela ordem? Eu estou encaminhando, minha prezada. Quer mudar o regimento? Mudamos. Pela ordem, Gostaria deputada. só de pedir verificação de presença, que eu estou... É regimental. Ah, presença? Pede, minha senhora. Muito É bem. regimental, essa presidência não constata quórum regimental. E convida aqui o nobre deputado Nascimento e a deputada Janaína, puder nos ajudar nessa verificação de presença. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo aqui pela Rede Alesp, dessa sessão ordinária desta terça-feira. Foi solicitada uma verificação de presença que se procederá a partir de agora para verificar se há número suficiente de 24 parlamentares para prosseguimento desta sessão. Deputado Adalberto Freitas. Deputado Adalberto Freitas, presente. Deputada Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Alex de Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Deputado Aprígio. Deputado Arthur Duval. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Barros Munhoz. Deputada Bete Saão. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Deputado Campos Machado, presente. Deputada Carla Morando. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Carlos César. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi, presente. Deputado Não, senhor Castelo... presidente, por questão de ordem, o processo de verificação. Questão de ordem. A deputada Carla Morando, ela pediu verificação de presença e se ausentou do plenário. Eu indago a Vossa Excelência se isso está em conformidade com o regimento interno ou qual a posição que tomamos agora. É legítima a posição dela, pode pedir verificação e se ausentar do plenário, sim, nobre deputado. Mas, senhor Continuando presidente, a chamada. continuando, presidente. Eu quero que Vossa Excelência me diga onde está no regimento e em que dispositivo que está. É lista o deputado estar fora do plenário na verificação de presença. Fazer a verificação e sair, e se ausentar Não, do plenário. O que eu estou perguntando, senhor presidente, é qual é o dispositivo regimental em que se apoia para tomar uma decisão dessa. Responderemos logo, deputado. Continua a chamada, mas é lista ao deputado fazer isso. Deputado Carlos Gianazzi, presente. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris. Deputado César. Deputado Conte Lopes, presente. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada. Deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Deputada Delegada Graciela. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Olim. Estava por aqui. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Deputado Jorge do Carmo. Presente. Pela ordem, senhor Deputada presidente. doutora... Uma nova questão de ordem. Questão de ordem, nobre deputado. Em relação à deputada que requereu pedido, Vossa Excelência disse que é regimental. E a deputada que está fazendo chamada, ela constatou a presença do deputado Olim. Eu indago a Vossa Excelência. Deputado, ela não constatou o deputado a Olim presença. consta com presente ou não? Não, ela não constatou a presença do deputado Olim. Ela disse que havia estava, visto ele, mas não está mais estava presente. por aqui. Não a deputada constatou. Carla Morando também não está mais aqui. Não constatou. Devolvo a palavra. Continua a chamada. Só para que as pessoas que estão acompanhando compreendam,
Eu não assinalei a presença do deputado Olim, eu simplesmente procurei porque eu Deputada, havia visto o colega não há passando. necessidade. Pode continuar a chamada, por favor. Deputada Damares Moura. Deputado Ed Thomas. Para pedir um esclarecimento do presidente na mesa. Por questão de ordem, pois não, excelência. É só para pedir um esclarecimento se os deputados que não estiverem aqui presentes, fica consignada a falta dos deputados. Se a sessão encerrar, cair, com certeza, quem não respondeu à chamada ficará com falta, sim. Obrigado, presidente. Deputado Edmir Chedi. Deputada Edna Macedo. Deputado Emídio de Souza. Deputado Emídio presente. Deputado Enio Tato. Deputada Érica Malunguinho. Deputado Estevam Galvão. Deputado Fernando Cury. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Deputado Gilmaci. Deputado Eniose Cuquier. Deputada Isa Pena. Deputado Itamar Borges. Deputada Janaína, já estou constatando aqui. Deputado Enio presente. Só pode ser na segunda, ok. Perdão. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, presente. Deputado José Américo. Deputada Alessi Brandão, presente. Deputado Léo Oliveira. Eu tenho a impressão que já deu, né? Não. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Luiz Fernando da Silva. Deputado Major Meca. Deputada Márcia Lia. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Márcio Nakashima. Anotou sua presença? Deputado Marcos Damásio. Deputado Marcos Zerbini. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputada Marina Elô. Deputada Marta Costa. Deputado Mauro Bragato. Deputado Milton Leite Filho. Deputada Mônica, da bancada ativista, presente. Deputado Paulo Correia Júnior. Deputado Paulo Fiorilo. Presente, senhora. Presente. Deputado Professor Kenny. Deputada Professora Bebel. Deputado Rafa Zimbaldi. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Emídio. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência determinasse a deputada Janaína que ela observasse que o nome parlamentar do deputado fosse dito na íntegra, né? Como tem dito de outro. Então, os deputados do PT têm o nome Lula no meio. Senhor deputado, constatado o quórum regimental, devolvemos a palavra ao nobre deputado Campos Machado. Senhor presidente. Senhor presidente, lugar de conversa. Senhor presidente, o meu tempo não. Por favor, preservar o meu tempo. Senhor deputado, o senhor não tem um deputado na no tribuna, café dos por deputados. favor. Por favor, há um deputado na tribuna, um orador na tribuna. Senhores deputados, por gentileza. Senhores deputados, senhor deputado Sérgio Vitor, Luiz Fernando, Ricardo Melão, há um deputado na tribuna, por gentileza. Obrigado. Prosseguindo, senhor presidente, eu indago. Se o governador João Agripino interfere nesta casa indevidamente, forçando a aprovação desse projeto, eu indago, que moral tem ele para fazer declarações que o judiciário está interferindo na casa? Senhor presidente, volto a dizer que é difícil a gente
conversar aqui com esse... O salão do café dos deputados é ali fora. Por favor. Assumiu a mesa o meu nobre amigo, o deputado Cauê Macris. Eu dizia, eu não concordei quando esta casa, com interferência indevida do governador João Agripino, fez aprovar o projeto da nobre deputada senhora Pascoal. Ou alguém tem dúvida de que houve interferência do governo? O mesmo aconteceu em relação ao projeto 889 dos precatórios. Estou atrapalhando alguma conversa aí? Eu posso parar. Então, senhor presidente, minha deputada Alessi Brandão, eu fui contra a aprovação do projeto Cesárea, da senhora Pascoal, e tenho o direito de achar que é inconstitucional em ter como ADI no judiciário, batido pelo judiciário. O mesmo do precatório, que só prejudicou os mais humildes. Quem interferiu aqui? Sua Excelência, governador João Agripino. Então não me fale interferência. Eu li no jornal, senhor deputado Barba, eu li no jornal de que o senhor governador estava revoltadíssimo, acompanhado por alguns deputados. Houve um deputado, então, que chegou ao desplante de dizer: a medida foi ilegal, houve intervenção. Mas como? Como houve intervenção, deputado? Inutato. Se o governo não faz outra coisa, o que fazer intervenção aqui, deputado Emílio? Ou alguém duvida que deputados, inclusive deputados do PSB, não tem nada a ver com o partido, mas apoiaram o governador Márcio França? Eu apoiei Márcio França com muito orgulho e muita honra, e não vejo ninguém defender aqui o Márcio França. Influência de quem? Do Palácio. Lá do Palácio dos Bandeirantes, deputado. Então o senhor João Agripino interfere em tudo, e agora, não é deputado Hélio Thomas? Não é deputado Hélio Thomas? Não é mesmo? Obrigado por vocês concordar. É impossível que a gente aceite projetos demagógicos. Agora, votar uma PEC dessa, prejudicando a classe mais humilde, a classe trabalhadora. Eu não entendo, às vezes, como é que é possível a PEC do senhor João Agripino ser mais dura, muito mais severa do que a PEC que foi aprovada na Câmara Federal. Leio, compare as duas. O que é que o servidor público paulista fez para merecer tanto castigo? O quê? Eu não quero acompanhar a voto de ninguém, deputado Emílio. Cada um vota como quiser. Mas é uma aberração. É traição à sua consciência. É trair o servidor público votar nessa PEC. É traição. E não há nada pior do que a traição. Deputado Barros Munhoz, eu dizia ontem à noite, na reunião do PTB, Jovem da Capital, há que ter lealdade. E lealdade é o passaporte para a dignidade. E o senhor João Agripino, se é uma coisa que não é, é ser leal. Da maneira como ele traiu o governador Geraldo Alckmin, que era seu amigo, que esticou a mão, e lhe fez prefeito. Quem trai João, trai Paulo. Não tem meia gravidez em caráter e nem em lealdade. Por isso, o nosso governador João Agripino não tem moral para criticar o judiciário.
ele estava, ele dizia há pouco, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, estátua de Jesus Cristo, uma beleza, o Rio é bonito, viu, Emílio? Mas 9 pessoas morreram aqui. E ele chegou bravo. Primeiro, falando que ia fazer reunião, papapá. No segundo, de repente, são afastados 38 policiais. Onde está a apuração dos 38? Demagogia barata. Demagogia barata. Não houve apuração nenhuma, mas tinha que dar uma resposta à apuração. Eu só quero ver como é que nós, representantes da população, vamos agir em relação aos servidores públicos. Pisando na cabeça de cada um, machucando a honra de cada um, desprezando a história e a família deles. É por isso que eu gostaria de reiterar o pedido feito pelo deputado Bárbara, deputado Conte Lopes, Sargento Nery. Os servidores públicos presentes aqui têm que distinguir entre quem está a favor e quem está contra. Para que vaiar os que estão a favor, nós, são contra a PEC, eles têm que ser aplaudidos, porque têm coragem, porque não estão na lista das emendas palacianas e nem respiram o perfume boliviano. Por isso, meu caro deputado, Henrique Nascimento, política não é feita para covardes. Política é feita para quem gente que tem coragem. É por isso que eu termino, como terminei várias vezes, citando o cancioneiro, citando o Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E essa é a nossa hora. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica. Para encaminhar a deputada Érica, para encaminhar pela bancada do PSOL. Tem a palavra a deputada Érica para encaminhar em nome do PSOL. Você segue acompanhando nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária desta terça-feira, 10 de dezembro. Na pauta, o projeto de lei complementar, número 4 de 2019. Boa tarde a todos. Parece que estamos em greve, é isso? Estamos em greve? Bom, não sei, mas o fato é que está tudo suspenso na casa, enquanto a reforma, a bendita ou maldita reforma não chega aqui para a gente. Então, fiquemos em greve, mas que ela não passe. Não da forma que está. Venho aqui para mencionar hoje a chegada, a visita do secretário de Cultura à Comissão de Educação e Cultura. Enfim, tivemos muitas conversas, finalmente foi visto uma luz no fim do túnel, porque eu não acreditava de forma alguma que o posicionamento do governo do Estado de São Paulo, que já é uma prática constante, que não é uma coisa que começa agora, pensará na educação e na cultura como vetores importantes e fundamentais e necessários para pensar um projeto de sociedade. O secretário estava hoje, inclusive, solicitando de nós, deputadas e deputados, a possibilidade de ampliação, a necessidade de ampliação do orçamento da cultura. Que importante, que importante. Ontem vi uma pesquisa que finalmente a população brasileira descreve como o principal problema do Brasil a educação e a cultura. Finalmente algo se move. Depois da tragédia, precisaram quantos morrerem para isso, né? Depois da tragédia recente que aconteceu na favela de Paraisópolis, onde nove jovens
9 jovens perderam suas vidas numa ação arbitrária, criminosa. Finalmente, o governador do estado de São Paulo entendeu que não adianta tratar funk, cultura ou favela como crime. Porque as primeiras afirmações feitas por ele, as primeiras afirmações foram de revalidar a criminalização da favela, da periferia e da cultura produzida na favela. Obviamente teve que correr atrás, dadas as proporções, mas quero dizer que isso não é uma novidade. O que aconteceu agora em Paraisópolis é algo constante, sistemático, e que acontece não só localizado na favela. Isso faz parte de algo que é estrutural e institucionalizado, como o que aconteceu ontem com uma criança de 14 anos, que foi abordada de forma violenta pelos agentes de segurança do metrô do estado de São Paulo. Essa é uma prática cotidiana e constante que faz com que não apenas o governo, como a população, comece a naturalizar a violência para alguns corpos. Isso é urgente, é necessário e fundamental que paremos de naturalizar a violência, paremos de naturalizar e achar que só práticas de opressão, de inquisição, de cerceamento resolverão problemas que são estruturais. O caos existe porque o caos é cultivado nas pessoas. A violência existe porque a violência é cultivada nas pessoas. E isso está em diversos âmbitos. Está na violência física e objetiva, na violência simbólica e na violência econômica, quando se tenta extrair direitos de quem já não tem. De quando não se oferece o salário adequado a quem precisa comprar pão, feijão, arroz. A devolutiva da precarização é exatamente esse caos e essa crise institucional que vivemos. E é óbvio que isso não surgiu e aconteceu do nada, não foi ontem que este ovo, esse Kinder Ovo apareceu. Isso é um projeto que está em curso há muito tempo e que é validado por chefes do poder público brasileiro. É validado constantemente. É validado quando se diz que uma operação para pensar na cultura periférica tem que se chamar uma operação pancadão e tem que ser associada imediatamente à força militar. Porque a operação pancadão não foi viabilizada pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, para buscar algum tipo de negociação possível. Na última quinta-feira, nós fizemos uma audiência pública aqui, uma audiência pública que contou com a comunidade, com a população de Paraisópolis, com diversos militantes do funk, com diversos ativistas, para tentar uma possibilidade de negociação e de pensar uma política pública de segurança pública que não seja pautada única e exclusivamente por essa lógica de opressão que culminou na morte de 9 jovens. Falar de violência se tornou uma praxis, se tornou até esdrúxulo, porque a todo momento há o mencionar e o citar e o pesar aqui neste plenário de alguma morte. De uma morte violenta, mortes que poderiam ser evitadas, que poderiam ser estancadas se não fosse essa política de precarização constante da vida. Muitas vezes, olham-me e tentam me reduzir ao lugar da pessoa trans e da pessoa negra. Sou. Mas não é disso que se trata. Estou aqui para disputar a sociedade, para pensar no novo projeto de sociedade, para pensar em um outro marco civilizatório que rompa de uma vez por todas com essa necropolítica, com essa política da morte que está em curso. E isso perpassa objetivamente pelo cuidado com as pessoas, quaisquer elas que sejam, e principalmente as que estão mais sujeitas às violências.
Repito, violências que partem da precarização constante do acesso aos bens imateriais e aos bens materiais. Quando vamos pensar, enquanto parlamento, enquanto poder público, em políticas propositivas? Se a gente pegar o currículo e o repertório da Assembleia Legislativa desse ano, é de chorar. É o currículo trágico das privatizações, da redução do Estado, do aumento de tributos, da exoneração de impostos para quem já tem muito capital. Em nenhum momento, se a gente pegar o currículo da Lespe esse ano, em nenhum momento verão alguma política, alguma proposta propositiva que impacte diretamente e de forma objetiva e estrutural a vida das pessoas. Porque não há interesse. Não há interesse, é uma lógica que olha o Estado e o poder público com uma macroeconomia ultrapassada, uma ideia de economia que só pensa aonde está alocado os grandes recursos e descompreende que a economia de verdade é praticada no cotidiano pela população pobre e periférica, que é a que mantém de pé esse Estado brasileiro. É quem mantém de pé a empregada doméstica, é a faxineira, é o segurança, é o marreteiro, o camelô. São essas pessoas que mantêm a economia brasileira. E, no entanto, são as últimas a serem consideradas em qualquer possibilidade de política pública. Até quando a gente vai fazer essa gira girar pelo lugar errado? Dependendo de taxas e de uma abstração de um poder econômico que está absolutamente submetido ao consumo dessa população de baixa renda. Quando acordaremos para isso? Uma população precarizada, uma população sem condições de sociabilidade saudável, e isso perpassa pela economia que essas pessoas têm, não há possibilidade de melhora, enquanto se pensar em exonerar impostos para grandes empresários, enquanto se pensa em liberar agrotóxicos para investir, enfim, na agronomia, não muda. Vocês percebem que isso não faz diferença? Aliás, muito pelo contrário, faz diferença sim. Inclusive, eu queria mencionar sobre essa questão dos agrotóxicos. Tem parlamentares aqui que se colocam defensoras das crianças, adolescentes, assim como eu me coloco também nesse lugar. E não viram, por exemplo, que os últimos agrotóxicos liberados atingem diretamente o coeficiente intelectual e o desenvolvimento cognitivo das crianças. Seria algo a ser pensado. Mas é isso, para concluir, presidente, uma economia rasa, uma economia supérflua, atrasada nos seus princípios básicos, elas tendem exatamente a isso, a necropolítica. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marcialia. Para indicar o deputado Jorge do Carmo para falar, para encaminhar pela minoria. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, deputado Eu gostaria de apresentar uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a prerrogativa. A palavra está com Vossa Excelência. Queria pedir a licença a Vossa Excelência, se possível, uma vez que eu gostaria de fazer a leitura e é longa, se possível poder me acomodar ao lado de Vossa Excelência para acomodar também a... Vossa Excelência pode sentar aqui na mesa da secretaria para que faça a sua questão de ordem da melhor maneira possível. Tá bom, tranquilo. Você segue acompanhando nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Questão de ordem, senhor presidente. Com fundamento no artigo 260 e seguintes do Regimento Interno, apresentamos a presente questão de ordem a fim de submeter a Vossa Excelência a dúvida quanto à interpretação do Regimento Interno adiante exposta. Ao disciplinar os trabalhos das comissões,
O regimento interno dispõe, no artigo 50, o presidente da comissão tomará assento à mesa à hora designada para o início da reunião e declarará abertos os trabalhos que observarão a seguinte ordem: leitura pelo secretário da ata da reunião anterior, leitura sumária do expediente pelo secretário, comunicação pelo presidente da comissão das matérias recebidas e distribuídas aos relatores, cujos processos lhes deverão ser enviados dentro de 2 dias. Item 4º. Leitura dos pareceres cujas conclusões votadas pela comissão em reunião anterior não tenha ficado redigida. 5. Leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e votos dos relatores. Parágrafo único. Essa ordem poderá ser alterada pela comissão para tratar de matéria em regime de urgência ou de prioridade ou requerimento de qualquer de seus membros. Como se vê, o artigo em questão não menciona em nenhum momento a leitura de voto em separado, somente a previsão da leitura dos votos dos relatores, inciso 5. Da mesma forma, não há previsão de leitura de voto em separado no artigo 56, caput, segundo o qual, lido o voto pelo relator, ou a sua falta, pelo deputado ou deputada designado pelo presidente da comissão, será ele imediatamente submetido à discussão. O que claramente está determinado nesse dispositivo, portanto, é que, fim da leitura do voto do relator, imediatamente se inicia a discussão, inaugurando-se, assim, uma nova etapa dentro dessa fase do processo legislativo. Inexistindo previsão regimental da leitura de voto em separado, poderíamos afirmar que tal leitura é incabível, considerando que o princípio da legalidade não permite à administração pública realizar interpretações extensivas se assim não permitir a lei. E demais, que é dever do administrador cumprir a lei de ofício. É certo, contudo, que nessa Assembleia Legislativa tem sido adotado o entendimento de que o membro da comissão que apresenta voto em separado tem o direito de ler o documento na íntegra e a dispensa dessa leitura somente pode ocorrer a partir de requerimento que conte com a anuência da totalidade dos membros presentes à reunião. Esse entendimento foi expresso em respostas proferidas pela presidência da Casa em 6/12 de 2012 e em 9/12 de 2012, a questão de ordem formulada respectivamente nos dias 4 e 18 daquele mês. Das aludidas respostas, transcrevemos os excertos abaixo. Da resposta proferida em 6 de dezembro de 2012. A leitura da conclusão do parecer consubstanciado, o posicionamento do relator quanto à sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, ou sobre a necessidade de se lhe dar substitutivo, ou se lhe oferecer emenda, como dispõe o artigo 71 de nosso regimento interno. Essas informações permitem o debate da matéria, não residindo aqui qualquer mácula à norma regimental. No entanto, constatamos que foi deferida a leitura do voto em separado, apresentado pelos deputados do Partido dos Trabalhadores, o que não se pode entender como regimentalmente
válido. O voto em separado, quando fundamentado ou quando determina conclusão diversa dado o parecer, o teor do artigo 74, parágrafo 2º do Regimento Interno, constitui-se em contraditório ao voto do relator e expressa o posicionamento político divergente que está no âmago mesmo do debate parlamentar. Nesse sentido, a leitura do voto em separado, ao permitir que se conheça a sua fundamentação e o desenvolvimento de seus argumentos, torna-se fundamental para a mais ampla discussão da matéria. Da resposta proferida em 19 de dezembro de 2012. Nota-se, de início, que o próprio deputado Alencar Santana admite a possibilidade da dispensa da leitura do parecer do relator, no todo ou em parte, e por decorrência lógica também do voto em separado. A questão é como se dá essa possibilidade? Como se dá essa possibilidade? Quando e como é possível a dispensa da leitura de voto no todo ou em parte? Essa presidência entende que o direito ao amplo conhecimento da matéria que está em discussão não pode ser relativizada. Nesse sentido, tratando-se de procedimento expressamente previsto em nosso regimento interno, artigo 50, inciso 5, a leitura do voto do relator ou de voto em separado só poderá ser dispensada a partir de requerimento que conte com a anuência da totalidade dos membros presentes à reunião. Sem qualquer intenção de crítica à decisão tomada pelo eminente presidente da Casa à época, permitimos-nos afirmar que há razões de sobra para, passados 7 anos da prolação daquelas respostas, reapreciar e rever a orientação nelas expressa. Na rotina dos trabalhos das comissões dessa Assembleia, temos assistido muitas vezes à arrastada leitura de intermináveis votos em separado e em expediente que, a nosso sentir, exorbita os limites razoáveis do exercício da obstrução parlamentar. Se admitirmos que esse questionamento admite resposta afirmativa, estaremos, data vênia, consagrando interpretação que conduz ao absurdo, o que, como se sabe, não deve ser admitido em direito. Graças aos avanços tecnológicos, contamos atualmente com novos instrumentos e ferramentas que muito colaboram para o amplo conhecimento e discussão das notícias em geral. A título exemplificativo, podemos mencionar que já são rotineiramente disponibilizados no portal da Assembleia Legislativa, na internet, as pautas das reuniões das comissões, bem como as manifestações exaradas pelos relatores das correspondentes proposições. Nesse cenário, é de se ponderar que até mesmo a leitura dos votos dos relatores, a despeito de prevista na letra do regimento, são obsoletas. À vista de todo o exposto, e considerando ainda que o artigo 38, inciso 11 do regimento interno, confere ao presidente da comissão a competência de submeter a votos as questões sujeitas à comissão e proclamar o resultado da votação. Apresentamos a Vossa Excelência as seguintes indagações. 1. É obrigatória, de acordo com o nosso regimento interno, a leitura do voto em separado durante os trabalhos da comissão? 2. Pode o presidente da comissão, com fundamento no artigo 38, inciso 11,
submeter aos membros do colegiado a dispensa da leitura de determinado voto em separado? Em caso afirmativo, tal possibilidade se coloca igualmente em relação ao voto do relator? 3. Qual a fase nos trabalhos da comissão para a apresentação do voto em separado, de forma a assegurar a ampla discussão da matéria na comissão? Sendo essas as dúvidas que buscamos ver dirimidas, submetemos a presente questão de ordem à apreciação de Vossa Excelência, aguardando a resolução soberana dessa presidência. Sala das Sessões, deputado Estevão Galvão. Senhor presidente, eu passo às mãos de Vossa Excelência a presente questão de ordem, que deverá já ou será protocolado imediatamente. Essa presidência recebe a questão de ordem e responderá oportunamente. Senhor presidente, sobre esse tema, só pois não, pedir para o deputado Estevão Galvão se pode enviar uma cópia. Publicará no Diário Oficial de amanhã. Perfeito? Tá bom. Aí todos nós teremos condição de ter uma cópia da questão de ordem. Determina a publicação no Diário Oficial. Com a palavra para encaminhar, deputado Jorge do Carmo. Obrigado, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, público da galeria, público da TV Alessio, assessores aqui presentes. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para encaminhar, mas eu quero, antes disso, senhor presidente, falar um pouco sobre a data de hoje. Hoje, 10 de dezembro de 2019, completamos 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948, foi publicada, foi declarado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos humanos que a gente tem visto ao longo desses 71 anos, especialmente no período da ditadura militar, 1964 até 1985, e vemos que realmente os direitos humanos não foram devidamente respeitados, porque as pessoas talvez não tivessem, os comandantes, quem estava no governo, talvez não tivessem o devido respeito pelos direitos humanos, pelo cidadão, pela pessoa que realmente precisa respeitar para ser respeitado. Então, saúdo aqui essa data, que é uma data importante, em que não só essa data, mas todos os dias nós devemos comemorar a democracia, comemorar os avanços da democracia, exaltar os compromissos da democracia e exaltar que o Brasil já viveu, infelizmente, momentos obscuros, momentos em que os direitos humanos não foram respeitados. Mas é bem verdade que a gente, mesmo estando em plena democracia, a gente vê muitas vezes os direitos humanos serem violados. E a gente teve recentemente um episódio lamentável, que foi o episódio lá da comunidade Paraisópolis. Ali foi flagrante desrespeito aos direitos humanos. A gente viu a polícia militar, infelizmente, com orientação aí dos comandantes da polícia militar, e aí eu quero dizer assim, do respeito que eu tenho pela polícia militar, mas não é possível que a gente veja seres humanos serem tratados da forma como foram tratados naquele episódio em que, lamentavelmente, foram mortas 9 pessoas. E é por isso que a gente tem que, cada dia, exaltar, porque a polícia militar é para garantir a segurança. Garantir a segurança do Estado, garantir a segurança do cidadão, e foi por isso que nós, ao votarmos aqui o projeto que o governador mandou para essa casa, com míseros, desculpa a expressão, 5%, nós votamos contrário. Por que a nossa bancada votou contrário? Porque nós acreditamos que os policiais
militares, todos os policiais merecem ganhar muito mais, porque ao sair da sua casa, né, ao se expor para fazer a defesa do Estado e do cidadão, merece ser bem remunerado, para não ter que fazer bico, para não ter que fazer operação delegada, para não ter que fazer atividades complementares para completar o seu salário, completar a sua renda, para cuidar da sua família com dignidade. É por isso que eu acho que os direitos humanos é para garantir, e o Estado é para garantir a segurança. Então, quando a gente vê aquele episódio lamentável, a gente tem que lamentar o comando da polícia. O comando, né? Porque o policial sai de casa para trabalhar e obedece ordem, obedece comando. Então, quero parabenizar os policiais militares, dizer que eles merecem ganhar muito mais e lamentar episódio como esse, que seja apurado e seja, além de investigado, e seja realmente punido os culpados. Por uma política que realmente não é a política de segurança que nós queremos para o nosso Estado. E quando a gente fala de política de segurança, quando a gente fala dos funks, dos pancadões, é exatamente por falta de política. É exatamente porque na comunidade de Paraisópolis não tem cultura, não tem projetos e programas sociais, deputada Alici Brandão. É exatamente por isso que não tem outra opção das pessoas irem, né, na periferia da cidade. Eu moro na periferia da Zona Leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes. A gente vê na periferia, por falta de investimento e falta de política, de cultura, política social, as pessoas fazem daquilo o seu entretenimento, o seu divertimento. E evidentemente que nós não somos a favor de quem, né, vai para esse chamado entretenimento para cometer eventuais ilícitos. Nós somos a favor da cultura, da seriedade, do investimento em políticas públicas, e é por falta delas que muitas vezes as pessoas são empurradas, né, para situações como essa, socialmente falando. É exatamente por falta de políticas públicas que as pessoas moram na periferia, na beira do córrego, na favela, nas comunidades onde não tem a menor condição de habitabilidade. É por falta de política pública. É por falta de política de cultura que as pessoas são empurradas para os funks, para os pancadões, infelizmente, e acaba, por vezes, acontecendo essa violência, essa agressão que teve lá no caso de Paraisópolis. Eu quero repudiar essa forma de conduzir a política no Estado. É por isso que a gente defende que o Estado tem que ser para melhorar a vida das pessoas. O Estado não pode ser para os amigos do governador, não pode ser para melhorar a vida dos amigos, né, e piorar a vida cada vez mais daqueles que precisam da intervenção do Estado. Por isso que, quando a gente defende políticas públicas, é para melhorar a vida das pessoas. E por falar em políticas públicas, não dá também para a gente deixar de vir a essa tribuna e cada vez mais repudiar e dizer: a reforma da Previdência apresentada aqui, enviada pelo governador João Dória, não é uma reforma que nós defendemos. Foi assim lá no município de São Paulo que o governador então prefeito João Dória, encaminhou a reforma do Sampaprev e foi derrotado lá. Posteriormente, suspenderam por 180 dias, posteriormente, aprovaram a reforma da Previdência Municipal na véspera do Natal. É exatamente o que querem fazer aqui. Nós garantimos a suspensão da reforma da Previdência. E aqui eu quero saudar aqui o deputado Emílio, da nossa bancada, que foi brilhante, junto com a nossa bancada, para fortalecer e dizer: essa reforma não pode passar dessa maneira. Isso não é reforma. Reforma é para melhorar a vida do cidadão. Reforma não é para piorar a vida das pessoas. E aí, enquanto a gente não quer, a gente quer discutir a reforma. A gente quer discutir as formas de melhorar a vida das pessoas e não de retirar direitos. Porque foi assim, como eu disse, no município de São Paulo, foi assim na reforma nacional do Bolsonaro, foi assim em todas as vezes que os governantes querem tirar direitos. E nós, do Partido dos Trabalhadores e dos partidos progressistas aqui, nós defendemos nenhum direito a menos.
garantir os direitos que as pessoas têm e garantir mais direitos, e não a retirada escalada, desenfreada, sem nenhuma piedade dos direitos que os trabalhadores, os servidores conquistaram há muitos anos e a duras penas. Nós somos favoráveis a uma reforma justa para melhorar a vida das pessoas e não para piorar. Reforma em que o trabalhador, só ele paga. Reforma em que o servidor, só ele paga a conta. Isso não é reforma. Reforma é aquela que você realmente melhora. E melhorar para quem? De que reforma nós estamos falando? Essa reforma famigerada? Essa reforma que, né, ela não beneficia ninguém? Ninguém que contribui há anos e anos aqui no Estado, com seu salário, aumentando a alíquota de 11% para 14%, isso não é reforma. Reforma que piora, nós não concordamos, não admitimos e não votamos. Então, é regimental, tem todos os instrumentos aqui possíveis do regimento interno, tem a justiça, e a justiça está do lado dos servidores. Quando a justiça suspendeu a tramitação da reforma da Previdência, ela disse, da forma como está sendo feito, está equivocado, está errado, não está observando o regimento interno, não está observando o que diz a lei. Então, em defesa da lei, em defesa da justiça, em defesa dos servidores, nós somos contrários a essa reforma. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, deputada Alessi. Para encaminhar pelo PCdoB. Tem a palavra, Vossa Excelência. Você segue acompanhando nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta terça-feira, dia 10 de dezembro, em pauta o projeto de lei complementar número 4 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos voltando a essa tribuna, primeiro para reafirmar o nosso posicionamento contra essa reforma da Previdência que o governador Dória insiste em realizar, mas eu acredito que, principalmente, a presença maciça de servidores aqui nessa casa todos os dias é uma coisa que nos dá, assim, muita esperança de que a luta continua. As pessoas não vão desistir de, defender suas demandas, defender a realização de seus sonhos, e é uma coisa que nos encanta muito, porque não há cansaço. Todo mundo vem para cá, todo mundo fica aí até a hora que tiver que ficar, e os partidos de oposição estão aqui também firmes na lealdade, né, a essa luta. Eu costumo usar a tribuna para falar normalmente de coisas, das lutas sociais, enfim, mas eu gosto muito de ficar sentado aqui, ouvindo e olhando os companheiros também, porque é muito difícil alguém chegar aqui para falar do colega, né? Normalmente é para falar, para atacar, para agredir, mas não é o nosso caso. Eu, por exemplo, estava sabendo que, na semana passada, a nobre deputada Érica Malunguinho realizou aqui uma audiência com as periferias, né? As comunidades das periferias, para falar sobre a questão de Paraisópolis. Foi uma ação conjunta também, não só com o PSOL, mas com o PT e o PCdoB. E eu soube, inclusive, que nessa audiência foi citada a questão do nosso projeto de lei, que já está nessa casa há algum tempo. Eu vou voltar à questão do funk, porque agora o funk ocupou a mídia, todo mundo está falando de funk toda hora, a qualquer momento. E nós, quando chegamos aqui na Comissão de Educação e Cultura, que é a comissão que nós pertencemos, nós colocamos um projeto de lei que fala sobre a questão cultural e musical do funk que a gente conheceu, do funk que falava de letras sociais, que falava das lutas, né, das comunidades, enfim. E foi entendido por uma deputada, né, que eu posso citar o nome aqui, Valéria Bolsonaro, que aquele projeto não passaria de forma alguma, porque era uma coisa ligada com o pancadão.
Eu disse a ela que não tinha absolutamente nada a ver. Pancadão é uma coisa e o musical funk e o cultural funk é outra coisa. Eu sei que algumas deputadas aqui da oposição têm nos ajudado no sentido de tentar esclarecer melhor para quem finge não entender qual é a iniciativa do projeto, que a gente tem que voltar com esse projeto, ele tem que ser colocado novamente na comissão. Até porque, por incrível que pareça, depois de tanto tempo que a gente fez esse projeto de lei, ele volta à discussão, ele volta à baila como se fosse uma coisa nova. Não é nova. A nossa luta é uma luta em defesa da juventude da periferia, que não tem condição de frequentar balada, que não tem nenhum instrumento dentro de políticas públicas para ajudar essa turma, não tem nada para favorecê-lo. Então, ele tem aquele ritmo, que é um ritmo que não é só a galera da periferia que gosta, a gente sabe que tem gente de outras sociedades, de outras etnias e de outros endereços que gostam do funk. Tanto é que ele tá na TV. Inclusive, vai ter um programa aí numa rede de televisão, né, que é muito famosa, e que vai ter uma pessoa que é ligada ao funk para comandar o programa. Então, a gente não estava falando de nenhum absurdo. Só que, quando se trata de qualquer cultura que é ligada àquela rapaziada que não tem quase oportunidade de nada, todo mundo vê defeito, todo mundo quer criticar, todo mundo quer falar contra. E a gente está aqui, só olhando a banda passar e vendo o que está acontecendo. Outra pessoa que também a gente tem que citar, que é uma outra deputada, é a deputada Márcia Lia, que hoje me chamou a atenção sobre o que ela falou aí para a galeria em respeito aos candidatos, que serão aos homens e mulheres que são parlamentares e que vão se colocar como candidatos das prefeituras de São Paulo. E ela alertou para o seguinte: prestem bem atenção em quem vai votar contra a reforma, porque a gente vai pedir para que vocês não apoiem esses candidatos à prefeitura, porque eles vão votar contra vocês que são servidores públicos. Outra coisa que me chamou a atenção, o deputado Campos Machado usou o microfone algum tempo atrás para elogiar o Sargento Nery, pelo discurso que o Sargento Nery fez em relação à questão de militares e civis, porque essa discussão também é uma discussão que está aqui dentro da casa. Ou seja, eu cheguei à conclusão que tem militares, mas também tem civis, que estão tendo o mesmo pensamento. Todos estão, sabe, falando da importância, da necessidade de se aprovar essa reforma. Por quê? Por causa das famílias. Foi muito falado aqui nas famílias dessas pessoas que vão sofrer, que serão penalizadas, que vão perder muita coisa se essa reforma acontecer. E agora nós sabemos que estão acontecendo algumas manobras, enfim, internas, né, para que não se realize o grande sonho que todo mundo quer, que é ver toda essa coisa aí parada, estacionada, para que haja o quê? Uma análise mais profunda, com calma, para que as pessoas sejam consultadas, tem que ouvir todo mundo, não é só ouvir um segmento. Eu acho que todos os segmentos têm que ser ouvidos para se chegar a uma conclusão de que vai ser essa reforma, se ela acontecer. Se ela acontecer. Então, pela primeira vez, eu vejo nessa casa uma coisa que é unânime, ou seja, ninguém quer o prejuízo do servidor público, seja ele de que a carreira for. A gente vê aí as pessoas usando as suas, né, os seus aventaizinhos, colocando aí o número, colocando a sua frase, cada um está falando de um jeito, mas todos têm o mesmo ideal, que é a não aceitação dessa reforma. Então, eu queria também aproveitar para agradecer aí os deputados que têm nos ajudado. Quero especialmente agradecer ao deputado Teonílio Barba pela força que tem nos dado aqui, nos incentivado do seu jeito, e o seu jeito a gente entende que é aquele mesmo jeito nosso, né? A gente sabe que a gente pensa da mesma forma, porque quem forjou a nossa inteligência e a minha pouca sabedoria é uma coisa chamada direito e justiça. São essas coisas que nos movem, né?
Então, senhor presidente, eu quero também deixar claro que nós, por alguns dias, estivemos aí sentada nessa mesa para fazer o secretariado das sessões plenárias no primeiro expediente. Coincidentemente, eu não sei porquê, de uns tempos para cá, não me foi dada mais a oportunidade de fazer o secretariado da sessão. Eu até gostaria de saber se houve alguma reclamação, se houve algum problema em função da cor da minha pele, ou se alguém achou que eu estava querendo ter protagonismo pelo fato de estar sentada aí, mas não é o caso. Não é o caso. Porque, às vezes, eu vejo pessoas sentadas aí que nem vão falar, que não vão fazer, mas sentam-se ali. Eu não faço isso, eu fico sentadinha aqui. Não preciso fazer isso. Então, pois não, deputado, o senhor quer uma parte? Entendeu? E dizer o seguinte, que não haja ódio por parte de ninguém, por causa das nossas posições, que as pessoas não deixam de falar, porque tem gente aqui que está deixando de falar com a gente, que falava tanto, não fala mais, tudo por causa do nosso posicionamento. A gente está fazendo uma coisa muito simples, é a nossa obrigação, defender o povo, esse povo que nos colocou aqui dentro. E servidor público, volto a dizer, não é vagabundo. Servidor público é trabalhador, são pessoas de muita dignidade, pessoas que merecem o nosso respeito, entendeu? Pessoas que a gente tem que agradecer por tudo que fez por esse Estado. Fez, está fazendo e, se Deus quiser, fará. Mas fará com o apoio, sabe, da nossa turma aqui da oposição. Porque a gente tem lado, a gente tem lado. A gente sabe o que a gente quer e a gente respeita as pessoas. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Campos Machado. Obrigado. Eu me sinto honrado de ser chamado de deputado Barba. Não. Deputado Campos Machado. Mas, senhor presidente, em conformidade com as lideranças presentes em plenário, para aquele levantamento da sessão. Eu só precisava, antes de levantar, acho que tem acordo da liderança, fazer só um comunicado, presidente. Pois não, tem a palavra, Vossa Excelência. Só para pedir para o presidente, eu sei que a mim disse aqui, a mesa aqui vai analisar a questão de ordem formulada pelo deputado Estevão Galvão. Tem a decisão de 2012 e tem uma decisão, acho que, se não me engano, de 2017, quando eu fiz uma questão de ordem, porque nós, a bancada, vários de nós líamos, né, para um não ler sozinho, e o deputado Wellington Moura tomou uma decisão que só podia ler os membros da comissão. Eu fiz uma questão de ordem aqui, o senhor acabou respondendo por escrito, na época, que realmente só podia ler o voto em separado, os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Então, só para alertar que já tem, inclusive, uma decisão do senhor sobre o tema. E espero que parou bem, eu sei que o senhor não vai avaliar isso agora, tem um período para avaliar, para responder, que parou bem a gente poder continuar fazendo os debates, ter a oportunidade, porque o voto divergente ele pode virar um parecer, se ele for acatado. Se o relator apresenta um parecer e a gente apresenta um voto divergente, se aquele voto divergente for favorável, ele vira o parecer, certo? Então, estou pedindo ao presidente que analise com muito carinho e eu tenho confiança que o senhor analisará com muito carinho. No momento oportuno, vou fazer a resposta, só lembrando, deputado Barba, vou analisar como analiso tudo com muito carinho, né, todas as posições. O que pode acontecer é que sempre um vai ficar feliz com a posição e outro não feliz. É natural isso, porque toda decisão agrada um lado e desagrada outro, né? Então, vou, para o bom andamento da casa, avaliar com muita cautela e muita tranquilidade. Havendo acordo de lideranças, antes de levantar a sessão, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária, a realizar-se amanhã, às 10h30, uma reunião extraordinária, às 10h30, 11 e 11h30, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Eu peço 3 minutos aqui, que a mesa me entregou a convocação equivocada. Estão suspensos por 2 minutos os nossos trabalhos. Você segue acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, desta sessão ordinária desta terça-feira, 10 de dezembro. Foi solicitado, por acordo de lideranças, o levantamento, o encerramento desta sessão.
Porém, o presidente está convocando uma reunião extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 11 de dezembro. Ele iniciou aqui citando o motivo da convocação, que é agora analisado. Portanto, em instantes, o presidente suspendeu os trabalhos aqui no plenário da Juscelino Kubitschek, nos trabalhos desta tarde, desta terça-feira, que vão retornar em instantes. Você segue acompanhando aqui ao vivo, presidente que anunciou a convocação de uma reunião extraordinária para esta quarta-feira, às 10 da manhã, às 11 da manhã e também às 11h30 da manhã. A Secretaria-Geral Parlamentar, neste momento, analisa qual será a convocação. A sessão, ratificando a convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos regimentais, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se amanhã, às 10h30, às 11 horas e às 11h30, com a finalidade de apreciar o PLC 80 de 2019. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança, a presença dá por levantar os trabalhos, convoca a vossa... Presidente, só antes do senhor concluir. Pois não, deputado. Não, sobre a convocação, eu sou membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O presidente, o Wellington, não pôde convocar porque foi levantada a reunião e não havia mais reuniões. E ele teria uma reunião ordinária amanhã, mas que não foi divulgada a pauta. A minha pergunta neste caso, o senhor está convocando extraordinária para o PLC? Sim, só para o PLC, só. É para o PLC, não para outra pauta? Não, a pedido do presidente da comissão. Eu recebi um pedido do presidente da comissão que fizesse essas convocações. Como é de praxe, todos os pedidos de presidente de comissão, de reuniões extraordinárias, eu faço. Então, estou fazendo apenas com pauta única e exclusiva do PLC 80 de 2019. Os horários são às 10h30, 11 horas e 11h30. São 3 convocações. Exatamente. Tem local? Porque... Porque nós temos aqui vários plenários. No Dom Pedro I. Ok. Tá? Havendo acordo de liderança, presenciando dar por levantar os trabalhos, convoco Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, está levantada a sessão. Você acompanhou nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão desta terça-feira, 10 de dezembro, que encerra os trabalhos por hoje aqui e já foi convocado, conforme você acompanhou, uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, iniciando amanhã a partir das 10h30 da manhã, que trata da projeto de lei complementar que trata da reforma da Previdência no estado de São Paulo. Você segue com a nossa programação.